Quando ele foi condenado, Frank Costello se tornou o chefe interino porque Genovese, na época apenas um subchefe, havia fugido para a Itália para evitar uma acusação de assassinato. Seu retorno aos Estados Unidos foi liberado quando uma testemunha-chave contra ele foi envenenada e as acusações foram retiradas. Costello liderou a família por quase 20 anos, até maio de 1957, quando Genovese assumiu o controle ao enviar o soldado Vincent, o Queixo Gigante, para assassiná-lo. Costello sobreviveu ao ataque, mas entregou o controle da família para Genovese. As acusações de tentativa de assassinato contra Gigante foram retiradas quando Costello se recusou a identificá-lo como o atirador. Em 1959, foi a vez de Genovese ir para a prisão após ser condenado por conspiração para violar as leis de narcóticos. Ele recebeu uma sentença de 15 anos, mas continuou a comandar a família por meio de seus subordinados de sua cela na prisão em Atlanta, Geórgia, até hoje. Membros da família Genovese também estão envolvidos em manipulação do mercado de ações e outras fraudes e esquemas ilegais, como evidenciado pela recente investigação do FBI chamada de Mob Stocks. A família atua principalmente em Manhattan, no Bronx, no Brooklyn e em Nova Jersey. A família também mantém influência em Queens, Staten Island, Long Island, no condado de Westchester, no condado de Rockland, em Connecticut, Massachusetts e na Flórida. Desde o final dos anos 50, a família Proface, mais tarde chamada de família Colombo, tem enfrentado lutas internas, sangrentas e revoltas entre a liderança da família. No início dos anos 90, a família havia sido enfraquecida pelas guerras e pela condenação ou assassinato de 12 membros da família. A partir do final dos anos 70, o enfraquecimento da família permitiu que outras facções da La Cosa Nostra, principalmente a família Gambino, assumissem muitas das atividades ilegais do grupo. Ironicamente, foi o então chefe Carlo Gambino, segundo fontes do submundo, quem mais criticou as atividades altamente divulgadas do chefe Giuseppe Colombo em nome da Liga pelos Direitos Civis Ítalo-Americanos. Colombo protestava contra os esforços das autoridades direcionados à La Cosa Nostra, dizendo que estavam perseguindo americanos de descendência italiana. Ele chegou ao ponto de fazer piquete em frente à sede do FBI em Nova York. Segundo as fontes, Gambino achava que essas ações não levavam a nada e só serviam para atrair a atenção indesejada das autoridades e publicidade para a La Cosa Nostra. Hoje, a família Colombo é considerada a mais fraca das 5 famílias de Nova York, mas ainda mantém operações no Brooklyn, Queens e Long Island. A família também exerce influência em Staten Island, Manhattan, Bronx, Nova Jersey e Flórida. Olhe para os Yesters e os Vanderbilts, todas essas pessoas da alta sociedade. Eles eram os piores ladrões e agora veja como estão. É só uma questão de tempo. A carreira de Meyer Lansky no crime organizado durou quase 4 décadas, desde o contrabando de bebidas durante a Lei Seca, até acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal no início dos anos 70. Ele devia sua longevidade a uma combinação letal de inteligência das ruas e inteligência acadêmica. Ele e Ben Bugsy Siegel comandavam a gangue Bugs e Meyer, que era conhecida por sua brutalidade nas ruas e acabou evoluindo para a Murder Incorporated, o grupo de assassinos de aluguel que se tornou o braço de execução do Sindicato Nacional do Crime. Um apostador nato, dizia-se que Lansky havia memorizado as verdadeiras probabilidades matemáticas da maioria dos jogos de aposta populares. Uma habilidade que, em 1936, fez com que Lansky supervisionasse operações de jogos de azar na Flórida, em Nova Orleans e em Cuba.
Embora o jogo fosse ilegal nas cidades americanas, a equipe de Lansky, nesses cassinos improvisados, recebia instruções para nunca trapacear ou manipular as probabilidades contra o cliente. Lansky exigia integridade absoluta nos jogos e nas apostas feitas em qualquer um de seus estabelecimentos. Sendo fundamental na formação do Sindicato Nacional do Crime e no desenvolvimento de Las Vegas como um investimento do crime organizado, Lansky ficou paranoico pouco tempo depois da condenação de Al Capone por fraude fiscal. Ele tinha certeza de que o governo poderia prendê-lo também. Por isso, lavou dinheiro através de um banco offshore na Suíça e, mais tarde, fez investimentos e assumiu papéis maiores em empresas que vendiam jukeboxes e televisores para bares e salões. Foi justamente quando Lansky tentava se envolver em atividades legais que ele foi intimado pela investigação do Senado sobre o crime no comércio interestadual. Durante a audiência de 1950 do senador Estes Kefauver, o senador Charles Tobey e o advogado de Lansky, Mosef Polakov, debateram a ética de qualquer advogado que representasse um gangster. Nesse caso, era o amigo e conhecido associado de Lansky, Lucky Luciano. Durante a semana de 22 de dezembro de 1946, o Hotel Nacional em Havana, Cuba, recebeu uma reunião de várias pessoas nefastas para as quais o senador Tobey não teria servido como advogado. Foi uma reunião como não se via desde Atlantic City em 1929, na conferência que deu origem ao Sindicato Nacional do Crime. O entretenimento na conferência foi fornecido, entre outros, por Frank Sinatra, que voou para Cuba com seus amigos, os irmãos Fischetti. A conferência foi supostamente organizada por Lucky Luciano, que havia sido deportado para a Itália e teve que viajar para Havana com um passaporte falso. Meyer Lansky compartilhou sua visão de uma nova Havana lucrativa para aqueles dispostos a investir a quantia certa de dinheiro. De acordo com Luciano, ele próprio foi nomeado chefe da máfia, um título que ele já havia renunciado e negado a existência para governar a partir de Cuba, até que pudesse encontrar uma maneira legítima de voltar aos Estados Unidos. O Congresso também discutiu as rotas do tráfico de drogas através de Cuba e o destino de Bugsy Siegel, cujo cassino em Las Vegas, então prestes a ser inaugurado, estava drenando o dinheiro da máfia. Apenas os apelos de Meyer Lansky pouparam momentaneamente o gangster que estava condenado. Enquanto para a máfia Las Vegas ainda parecia arriscado demais, Cuba parecia uma aposta certa. Em 1952, Meyer Lansky ofereceu ao então presidente Carlos Prio Socarrás um suborno de $250 mil para permitir que o ex-presidente cubano, general Fulgêncio Batista, que queria abrir Havana para jogos de azar em grande escala, voltasse ao poder. Em meados da década de 1950, o general Batista e seu regime recebiam anualmente $1 milhão só das máquinas caça-níqueis. Outras propinas e subornos de cassinos e resorts, como o Clube Montmartre e o remodelado Hotel Nacional, são quase incalculáveis. Mas a celebração não duraria muito. Na véspera de Ano Novo de 1958, muitos hotéis e cassinos foram saqueados enquanto Fidel Castro liderava uma revolução para derrubar o governo corrupto. O novo regime instalou o presidente Léo, que trabalhou para fechar os cassinos. Em outubro de 1960, o jogo havia sido proibido em Cuba, encerrando efetivamente as atividades da máfia na ilha e fazendo Meyer Lansky perder cerca de $7 milhões. O perdão de Meyer Lansky para Bugsy Siegel não duraria muito. Apesar da inauguração sem grande sucesso, o hotel e Cassino Flamingo em Las Vegas cresceu e gerou lucro aos investidores da máfia.
Apesar desse fato, a comissão já estava cansada de Siegel, que supervisionou a desastrosa construção, inauguração e reinauguração do resort, e decidiu que ele precisava ser eliminado. Ele foi assassinado durante o verão de 1947. À medida que o Flamingo se firmava, gangsters logo canalizaram fundos para a cidade do deserto para abrir vários hotéis cassinos como o Sahara, o Sandy, o Showboat e o Tropicana. Entre 1952 e 1957, além do aumento do investimento da máfia, houve também grande retorno. Mesmo com o conhecimento quase público de que esses cassinos eram financiados pelo crime organizado, mais de 8 milhões de turistas foram para Las Vegas em 1954, apostando quase 200 milhões por ano. A velha magia parecia ter voltado. De muitas maneiras, Las Vegas se tornou o bar clandestino da América, oferecendo atividades e um estilo de vida indisponíveis em muitos outros destinos turísticos. Seu clima tornava o local um destino de férias atraente durante todo o ano. E logo, celebridades de Hollywood como Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin, Andy Williams, Live Race, Bing Crosby, Carol Channing e outros se apresentaram tanto em clubes intimistas quanto em grandes salões dos cassinos. Las Vegas, é claro, ainda prospera hoje. Seus cassinos ficam abertos 24 horas por dia, seus buffets são renomados, seus shows são verdadeiros espetáculos. Obrigada por assistir. Para apoiar mais conteúdos históricos como este, curta, comente e compartilhe com outros apaixonados por história. E inscreva-se para manter a história viva.